Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Então vamos lá para a palavra, né? Que é João 2,4. Mas eu vou pedir para os irmãos abrir lá no primeiro capítulo, né? Em João 2,1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Até aí, irmãos. A igreja pode se assentar. E eu começo aqui, né, agradecendo a Deus primeiramente pela oportunidade, pela confiança de estar trazendo a palavra dele. No dia da igreja, eu falei para o Senhor assim que eu queria começar a ser bênção da igreja, que ele me usasse. Então, quando o pastor falou que eu ia pregar, eu fiquei bem feliz, assim, mas confesso que a gente fica com aquele nervosinho, né, com aquela ansiedade e com aquele medo, porque, na verdade, é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande da gente estar aqui e trazer a palavra, né? E hoje eu quero falar, através dessa palavra aqui, sobre compromisso. E partindo do início, né, do que significa a palavra compromisso. Compromisso é um acordo entre duas partes de que algo será realizado. Então, quando a gente se compromete, né, em fazer lá na nossa empresa, né, de prestar o nosso serviço lá para o nosso patrão, a gente está fazendo um compromisso com ele. Aqui na igreja, quando a gente se propõe a cuidar de um ministério, a fazer alguma coisa dentro da igreja, nós estamos fazendo um compromisso, né? E quando Jesus fala lá no versículo 4, ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitas pessoas, eu li muito sobre isso, né? Faz 2 semanas que eu estou ali olhando e pesquisando e tentando entender, né? O que era essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração, do compromisso, né? Muitas pessoas falam que Jesus foi meio grosso com a mãe dele, mas não é que ele foi grosso. É que naquela época as pessoas chamavam, né, mulher. E não era comum chamar a mãe desse jeito, né, como mulher. Mas ali Jesus já mostrou algo muito importante para nós e ele nos ensinou algo muito importante. Porque essa passagem aqui fala do primeiro milagre de Jesus. Então, até então, ele vinha crescendo, vinha mostrando, falando sobre ele ser o filho, né, o Messias e tal. Só que ainda não tinha acontecido nada para dizer assim: nossa, é ele mesmo, é realmente ele. E era nesse momento que ia acontecer esse momento. Então, quando ele fala assim, é para ele mostrar, tipo assim, eu falar assim: eu sou o seu filho, mas hoje eu vou ser o filho do meu pai. Eu estou aqui para mostrar para que eu vim. Eu vim aqui para mostrar com quem é o meu compromisso. O meu compromisso é com o eterno. E aqui quando ele fala: mulher, o que tenho eu contigo? Ele fala que o compromisso dele não era com as pessoas que estavam ali, não era com a mãe dele, que ele tinha que prestar honra, né, por ser mãe, mas era com Deus. E ele fala: ainda não é chegada a minha hora. Porque para tudo tem um momento, para tudo tem as coisas, elas acontecem no momento certo, né? Então aqui eu fiquei buscando, né? Então aqui eu aprendi o primeiro compromisso que Jesus nos ensina, que é o compromisso primeiramente com Deus. O nosso primeiro compromisso, lá em Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeiro Deus. Lá em Gênesis, que é o início, no Gênesis 1, já diz: no início Deus. Isso significa que Deus tem que ser primeiro em tudo na nossa vida.
E aqui eu aprendi o primeiro compromisso. Essa palavra é muito engraçado, que quando você vai mergulhando na palavra, ela vai te revelando coisas e vai te trazendo coisas, mas a ideia era saber quais eram os compromissos que Deus queria me ensinar e que queria ensinar para a igreja também, né? E aí eu fui para o segundo compromisso, que quem nos ensina, na verdade, além de Jesus, é Maria. Porque Maria, ela fala bem assim, ó: e sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui Maria falou assim: não sou eu, mas é ele que vai mandar. Então o que ele mandar, vocês fazem. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por ele que as coisas vão acontecer. Então Jesus tem que estar ali, e o nosso compromisso tem que ser com Jesus, de aceitar ele como nosso Salvador, reconhecer que ele veio em carne pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, e a gente ser exemplo que Jesus foi, porque o maior exemplo que existiu, gente, foi Jesus, e é como ele que nós precisamos ser, nós precisamos buscar a ele. E o compromisso que eu aprendi aqui é o compromisso com a igreja, porque Jesus, ele tinha um compromisso de ser a igreja, de ser o exemplo, uma igreja santa, de ser, porque a Bíblia fala, né, que Jesus é a cabeça da igreja. Então, aqui eu entendo o compromisso que nós temos que ter com Jesus, mas aqui é a representação do que nós temos que ter como igreja, sabe? Então, é o segundo compromisso que eu entendi aqui, que é seguindo a palavra e vivendo os ensinamentos que Jesus deixou, é que nós vamos ser uma igreja santa, uma igreja que Jesus vai voltar para buscar. E aí eu continuei mergulhando na palavra durante esses dias, e na verdade eu tinha feito toda uma mensagem, mas eu falei: Senhor, se o Senhor quer falar alguma coisa, então o Senhor vai falar, e eu estou aqui para ser instrumento do Senhor. E Ele mudou toda a palavra, e eu comecei a estudar sobre a palavra compromisso, e isso é o que mais tocou o meu coração. E eu aprendi mais um compromisso, só nesses versículos aqui. Eu comecei a mergulhar e fui entender qual que seria o terceiro compromisso que nós poderíamos aprender com Jesus nessa passagem, né? Essa passagem, ela acontece num casamento. E naquela época, os casamentos, eles eram... Não estou dizendo que hoje não é importante, mas eles tinham uma significação diferente, porque eram uma grande festa. Eram 3 dias de festas, até mais dias de festa, porque chegavam convidados a todo momento, e eles precisavam estar ali presentes para receber todo mundo. E eu comecei a prestar atenção de por que Jesus escolheu fazer o primeiro milagre dele num casamento. Porque o terceiro compromisso que eu entendo aqui é o compromisso com a família. O quanto Jesus ama, o quanto Deus ama as famílias. E o quanto nós precisamos estar embasados na família, estruturados na família, para que a gente consiga também continuar caminhando, né? Porque a Bíblia fala que sejam 2, então que um sustente o outro, que um ajude o outro, né? E o casamento é isso, o casamento é o marido ajudando a esposa e a esposa ajudando o marido. E hoje o que a gente mais vê são maridos e mulheres se duelando, disputando espaço dentro de casa, e Deus não quer isso, Deus quer a união. E por isso é que Ele escolheu o primeiro milagre para acontecer num casamento, que era para Ele mostrar a importância da família. O pastor sempre fala aqui, né, que é Deus, a igreja e a família. E quando eu parei para olhar os 3 compromissos, eu falei: nossa, é o que o nosso pastor ensina. É o que o nosso pastor ensina, a gente ter compromisso com Deus, com a igreja, que somos a primeira igreja. Irmãos, somos nós. Nós temos que ser santos, nós temos que buscar a santidade e a obediência no Senhor, porque nós precisamos ser a igreja santa que Jesus vai voltar a buscar. Nós sabemos que vai chegar um momento que isso aqui não vai existir mais. E qual é a igreja que nós estamos sendo para o Senhor? Qual é a igreja que nós estamos buscando ser? Um dia nós vamos sentir saudade de estar aqui e escutar a palavra, porque a gente não vai ter mais isso aqui.
Então, que nós aproveitamos agora para estar estudando a palavra. O pastor falou hoje, ler a Bíblia, né? E eu fui buscar na Bíblia, né? Qual seria o compromisso? Aqui a gente aprendeu sobre alguns compromissos, e se você mergulha a fundo, você vai encontrar outros tantos quanto eu encontrei. Mas aí eu fui buscar, curiosa, né? Fui buscar qual seria o compromisso de Deus comigo, com vocês, com a igreja, com a humanidade. E a gente não acha compromisso de Deus com nós, porque o compromisso dele não é comigo, o compromisso dele não é com vocês que estão sentados aí, o compromisso dele é com a palavra. Aqui diz que toda a palavra vai se cumprir. Aqui tudo que está escrito aqui vai se cumprir. O pastor estava falando agora sobre Apocalipse, e tudo vai se cumprir. Então, assim, Deus ele não tem compromisso com a gente. Ele tem compromisso com a palavra dele, porque é isso aqui que vai se cumprir. Tem promessa? Tem muita promessa. Eu achei ali uma informação que diz que nós temos 8.810 promessas na Bíblia. Então, a gente tem muitas promessas aí para se embasar, para ter esperança, para ter fé de dias melhores. Porque, como o pastor falou, no dia das lutas é que a gente tem que se fortalecer no Senhor e buscando as promessas do Senhor. E olha só, que engraçado, dessas 8.810, 7.487 promessas são de Deus para o homem. Ele não vai fazer compromisso com a gente, mas ele tem compromisso com a palavra dele, a promessa dele está aqui. Então, se a gente crê que as promessas do Senhor são para mim, são para você, elas vão se cumprir na minha vida, elas vão se cumprir na sua vida. Mas a gente precisa ler a palavra e a gente precisa acreditar e precisa enraizar isso no nosso coração, na nossa mente. Como o pastor falou, de manhã, de tarde, de noite, pega um pouquinho, lê a Bíblia, leia um Provérbios. Provérbios tem 31 livros, dá para você ler um por dia, você vai ler a Bíblia o mês inteiro. E quando eu comecei a pensar, né, qual que seria o meu compromisso com Deus, antes de pensar em todos esses compromissos que eu tinha entendido na palavra, eu falei assim, Senhor, eu acho que o meu compromisso é te amar sobre todas as coisas e ter obediência e santidade. Mas isso é princípio, gente. Isso a gente precisa ter acima de todas as coisas, acima de tudo que a gente for fazer. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, em santidade e obediência. Porque é isso que Deus busca. Deus busca os justos da terra. E se você está aqui hoje escutando essa palavra, é porque Deus quer te mostrar que a gente tem buscado, a gente tem procurado conhecer a Ele. E esse é o caminho, é ler a palavra para que a palavra dele entre dentro do nosso coração e mude todo o nosso ser. Nós sabemos que a gente não é perfeito, que a gente tem defeitos e a gente precisa estar se consertando todo dia com o Senhor, porque a nossa luta da carne com o sangue é diária, são todos os dias. E isso vai ser constante até a volta de Jesus. E a gente precisa sim se fortalecer. Porque eu fico pensando, sabe, Deus é tão simples. Deus, Ele está nos detalhes das coisas. E a gente precisa ser simples. A gente só precisa ler a palavra dEle, pedir o entendimento do Espírito Santo. E assim como Deus tem o compromisso dEle com a palavra, é isso que Ele quer da gente. Porque eu comecei a perguntar para o Senhor, eu falei, Senhor, qual que é o compromisso que o Senhor quer de mim? Eu falei assim, porque eu quero ter um compromisso contigo, mas qual é o compromisso? Porque o meu medo, gente, é muito grande de falar coisas para o Senhor baseadas em vontade da minha carne. Eu fico muito preocupada em fazer promessas para o Senhor e depois me esquecer e não cumprir. Mas Deus não quer que você prometa nada para Ele. Deus só quer simplesmente que você tenha um compromisso com a palavra dEle, como Ele tem um compromisso com a palavra. Eu me lembro um dia que a irmã Simone estava aqui em cima testemunhando. E aquilo foi muito forte, que ela contou um testemunho. Ela falou assim, e aquilo ficou muito na minha mente. Você não é obrigado a prometer nada para Deus, mas se um dia você prometer, cumpra. E eu estou falando aqui, gente, que não é para ninguém sair prometendo coisas para o Senhor, porque a gente é falho. Amanhã ou depois a gente vai esquecer, só que Deus não esquece. Deus não esquece disso.
E o que eu falo, gente, é que assim, tenha um compromisso com a palavra de Deus. Tenha um compromisso em ler a palavra, em entender e viver a palavra. Eu comecei a fazer um curso de teologia e eu achei muito interessante que os profetas antigamente, para eles profetizarem, eles tinham que viver a promessa. Eles tinham que viver a profecia, não a promessa, a profecia, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Senhor, talvez é esse o compromisso que o Senhor quer da tua igreja. Esse é o compromisso que o Senhor quer, que além de ler a tua palavra e entender, que a gente viva a tua palavra, que a gente seja um exemplo da tua palavra. Porque isso que é ser cristão. É fácil aqui com a Bíblia no braço, né, de saia, aqui na frente dos irmãos, mostrar que a gente é crente. Mas ir lá fora no teu trabalho, quando você tem que ser exemplo na hora de que alguém pede para você dar um jeitinho nas coisas, ou lá dentro da tua casa, quando ninguém está vendo, que você trata o seu esposo ou a sua esposa ou os seus filhos diferentes do que você trata aqui dentro da igreja. Então, o que eu falo, irmãos? Assuma o compromisso de ser um cristão que lê a palavra, que busca a palavra. Porque é esse o compromisso que Deus quer com a gente. Deus, a igreja e a família. E baseando isso tudo na palavra dele. E como eu falei, a gente não é obrigado a prometer nada para o Senhor. Mas se um dia a gente chegar a prometer alguma coisa, que a gente vá cumprir, porque Deus, Ele não se esquece. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, eu agradeço o meu pastor por ter me chamado para trazer essa palavra. E é isso aí, que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês, que a luz de Cristo brilhe sobre o caminho de vocês e a paz do Espírito Santo abrace vocês em nome de Jesus.